Eu sou a Giovânia Castelo, discente do Bacharelado Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia da UFMA. É um prazer para mim estar participando do segundo simpósio REACT e vou apresentar o artigo Vinho Artesanal de Açaí no Estado do Maranhão, Inovação Econômica e Sustentável. O artigo Vinho Artesanal de Açaí no Estado do Maranhão, Inovação Econômica e Sustentável, ele surgiu dos estudos de um experimento realizado na disciplina Química Orgânica e Biotecnologia, ministrada pelo professor José Renato Oliveira. O que é vinho? Vinho é uma bebida fermentada por difusão que é obtida genericamente pela fermentação alcoólica de um suco de fruta madura, principalmente uva. Mas vinho de açaí pode? Pode. Nós também podemos conseguir vinho a partir de outras frutas, como amora, abacaxi, kiwi, melão, maracujá e o nosso açaí. Existem diretrizes legais para a produção de vinho. A produção industrial, a diretriz legal é a Lei nº 7.678, de 8 de novembro de 1988. Mas ela não formaliza a disciplina e o comércio da produção de vinhos artesanais. Esta formalização é de competência da COMAPA, Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Por que produzir vinho de açaí? Ora, o açaí, a Euterpe oleaça mas, é um dos frutos mais consumidos no Brasil, em forma de polpa, muito principalmente, e um dos mais importantes produtos do extrativismo nacional. Então, por aí a gente já imagina, se tivesse uma tecnologia que possa desenvolver um produto que agregue valor ao açaí, isso vai trazer muitos benefícios para as comunidades produtoras. O modo de produção do açaí é baseado no extrativismo sustentável, com foco no desenvolvimento econômico e social das comunidades coletoras, onde a floresta em pé é a protagonista. A produção de açaí ela necessita da floresta em pé, diferentemente da produção do vinho de uva, que é oriundo da monocultura. O estado do Maranhão aumentou a extração de açaí nos últimos 5 anos, de forma que está em 3º lugar no ranking nacional. Isso faz do nosso estado um excelente produtor, candidato a produtor do vinho de açaí. Aqui a gente pode observar no gráfico que a gente só está atrás do Pará e do Amazonas. Para desenvolver o nosso experimento, como o laboratório do BICT não é uma indústria vinícola, nós precisamos fazer algumas adaptações. Para isso, lançamos mão de algumas alternativas para adequar a tecnologia da produção. Uma dessas adaptações foi quanto ao filtro, que na indústria se usa o filtro à terra, a placa, a membrana, e a gente usou o filtro de papel. No lugar do metabisulfito, que é utilizado na estabilização do mosto, nós usamos o ácido sulfúrico. Ele é responsável pela inoculação do mosto. As uvas, nós utilizamos a polpa do açaí. E a Saccharomyces cerevisiae, que na indústria é utilizada a selecionada, nós utilizamos o fermento biológico para pães. Equipamentos também precisaram ser adaptados. Por exemplo, os grandes vasilhames de vidro ou aço inox das indústrias de vinho, nós utilizamos o garrafão, que é onde ficou o nosso mosto. O filtro de papel eu já falei. E também o tanque de aço inox, a gente usou uma bacia de inox que estava lá para preparo do posto, estava disponível no laboratório do BICT, da mesma forma que o alcômetro, o pHmetro, o termômetro e o refratômetro. Esses instrumentos, eles são fundamentais para a produção de vinho, porque eles são os instrumentos que vão tirar todas as medidas do mosto para garantir uma boa cultura
das leveduras e, lógico, a transformação do mosto em vinho. A tecnologia utilizada na vinificação é a mesma da uva, é a mesma do açaí. A colheita da fruta, o esmagamento, o desengasse, a prensagem, a fermentação, a trásfega, a estabilização e o engarrafamento. No nosso experimento, partimos da fermentação. Por quê? A colheita, o esmagamento e a prensagem, eles foram processos que antecederam o nosso experimento, porque a gente já adquiriu a polpa pronta nas feiras e mercados de São Luís. Bom, vamos para o laboratório preparar o mosto. Nós temos 4 litros de polpa de açaí e adicionamos a essa polpa 4 litros de água. Depois de feita essa mistura, nós tínhamos que medir o Brix. O que é o Brix? O Brix é a quantidade de matéria que fica suspensa, de sólidos flutuantes no mosto. Utilizamos o refratômetro e obtivemos o grau 2 de Brix. Então, esse grau ele é insuficiente para a produção de álcool. Então, nós adicionamos 700 gramas de açúcar aos 8 litros de mosto. Esses 700 gramas foi alcançado de acordo com o que tem na literatura. O Brix passou de 2 para 14, exatamente o desejado para a produção alcoólica. Outra medida que nós tivemos que tirar é da acidez, que foi determinada com o uso do pH-metro, medindo-se o pH inicial do mosto, que deu índice 5, e foi realizada a correção. Por que eu tenho que fazer a correção? Porque se esse mosto tiver muita acidez, ele vai contribuir para a proliferação de leveduras indesejáveis. Então, nós temos que fazer essa correção e, para tanto, na indústria é usado o metabisulfito de potássio. E nós fizemos a adição de 5 ml de ácido sulfúrico, H2SO2,4, que é o pH adequado para favorecer o crescimento das leveduras. Feito isso, o mosto está todo preparado. A gente tem agora que colocá-los nos garrafões. Depois de colocado no garrafão, a gente deixa o mínimo de oxigênio possível e faz a imersão de um dos lados da mangueira do mosto e o outro no airlock adaptado. Esse airlock adaptado foi uma garrafa PET de 500 ml, contendo aproximadamente 200 ml, ou seja, metade do volume dela de água, para receber o gás carbônico gerado pelo processo de fermentação. A fermentação. Aplicou-se a fórmula de 2 gramas de fermento por litro de polpa de açaí, ou seja, usamos então 8 gramas de levedura, já que o nosso preparado foi de 4 litros de polpa. O fermento ele foi colocado antes de ir para o mosto em um becker, contendo água suficiente para hidratação. Essa água ela tinha que estar a uma temperatura próxima a 35 graus, que é exatamente para ativar as leveduras. A água contendo as leveduras foi então despejada no mosto, que inicia imediatamente o processo de fermentação alcoólica. É muito forte esse processo inicial de fermentação. Bom, passado esse momento de agitação muito grande da fermentação alcoólica, a gente vai e realiza todas aquelas medidas novamente. Tudo estando dentro dos padrões, que são aqueles mesmos iniciais, a gente faz a trásfega. O que é a trásfega? É a passagem do vinho por gravidade para um recipiente limpo, que tem por finalidade retirar as partículas sólidas que se depositam no fundo do recipiente, evitando sabores indesejáveis. Geralmente, são realizadas 2 ou 3 trásfegas, para deixar o vinho mais limpo e saboroso.
No nosso experimento foram realizadas 3 tráfegas, com 18 dias, 26 e 32 dias. Ah, Edmila, por que com 18 dias que vocês foram fazer a tráfega? Porque até o 16º dia, o nosso preparado estava apresentando ainda uma fermentação muito intensa. Então, o que me diz que já está no momento da tráfega, meu mosto está no momento da tráfega, é a diminuição do processo intenso de fermentação. Continua, mas ele fica bem mais suave. A estabilização, gente, esse é o ponto mais importante do processo, porque é ele que vai determinar se todo o preparado da gente vai por água abaixo ou virar vinho. Geralmente são feitas 3 estabilizações para vinho de uva e se dão da mesma forma no vinho de açaí. A primeira é a estabilização relativa ao frio. Não pode, o mosto não pode cristalizar, não pode congelar. A segunda é a estabilização do calor. A temperatura onde o mosto está, e o mosto não pode atingir uma temperatura superior a 23 graus, porque isso pode propiciar a proliferação de bactérias nocivas. A terceira é a estabilização microbiológica. Ela é responsável para que novas fermentações não ocorram, e porque se novas fermentações ocorrerem, podem ser fermentações indesejáveis de bactérias que vão comprometer a qualidade do nosso vinho. No experimento, esta etapa foi realizada com a manutenção do vinho em local de temperatura controlada por ar-condicionado. O engarrafamento. Nosso experimento optou por reutilizar garrafas de vinho vazia de 750 ml para reduzir o impacto do lançamento de carbono decorrente da produção do vinho e também para baixar os custos do experimento. Essas garrafas, gente, isso é importantíssimo. Elas foram muito bem higienizadas e esterilizadas com água fervente para evitar qualquer oxidação do nosso vinho. Se tiver qualquer coisa, se elas não estiverem bem enxutinhas, se não estiverem mesmo esterilizadas, pode ficar ali alguma bactéria que pode provocar a fermentação acética. O que é isso? É a transformação do nosso vinho em vinagre. Bom, então, a que conclusão chegamos com o nosso experimento do vinho artesanal de açaí? Nós temos a 3ª maior produção de vinho de açaí do Brasil. Isso garante o quê? Garante baixo custo dos insumos. Nosso insumo principal é a polpa de açaí. O processo de fabricação artesanal, ele é extremamente simples e de baixíssima complexidade. Os resultados são muito satisfatórios. Contanto que se guarde o cuidado, principalmente com a higiene e com a temperatura. O alto rendimento do nosso experimento, 65% de vinho foi alcançado a partir do mosto. A literatura nos traz 70% de vinho a partir do mosto de uva. Nós conseguimos 65%. E mais, nós conseguimos 130% de vinho em relação à polpa do açaí. Porque nós fizemos 4 litros de polpa de açaí e tivemos um rendimento de 5,2 litros de açaí. Grande potencial para exploração desse nicho de cadeia produtiva sustentável à base de produtos da Amazônia. É um produto que tem uma grande aceitação, ficou com um gosto muito bom, foi muito bem aceito pelos participantes da amostra científica. Ficou com um aroma muito agradável, um sabor muito agradável, uma cor muito parecida com os vinhos tintos à base de uva. Muito obrigada!